Continuando com a sabatina do Lula no Ratinho, uma das melhores entrevistas desta eleição, a estratégia do Lula de não ir naquele debate ridículo, que estrategicamente foram postos vários candidatos que nós sabemos que não vão ganhar, não teriam uma chance, apesar de entendermos que todos têm o direito de se candidatar, nós sabemos que é um jogo fingido, onde eles botaram aquilo para diluir. Então, fulano Dávila pergunta para alguém Tebet, e eles evitam que o Bolsonaro seja agredido e evitam a confrontação entre o Lula e o Bolsonaro. O Lula, então, que foi o primeiro e tentou trazer problemas à tona e discuti-los, e foi atacado por narrativas que, em parte, ele aceitou quando aceitou o julgamento do FBI do Sérgio Moro. Eles aceitaram em 2018 para concorrer à eleição e aceitaram agora de novo para concorrer à eleição. Então o Lula tentou, considerando essas aceitações, que eu sempre critiquei, num nível estratégico geopolítico, e ele voltou, ele decidiu um dia antes ir para o Ratinho. Essa pode ter sido a decisão que pode levar o Lula a ser presidente. Tem que tomar em consideração que eles podem fazer táticas para roubar, mas eu tenho uma teoria do porquê o Lula vai ganhar que eu vou explicar no outro vídeo. Que eu vou explicar em outro vídeo. Se você quiser colaborar com o canal, você pode fazer uma doação via Pix, copia o Pix e colhe no seu aplicativo bancário, não precisa entrar em site nem fazer inscrição, o Pix está aí na tela e na descrição. Você pode fazer uma assinatura no Apoia-se a partir de R$5, consenso aleatório do React contra Liberal, manda o número que está ali, gera um vídeo no final do mês sobre os temas de 5 em 5 reais, todo mês seu voto vale um ponto a mais. O mesmo aplica-se para o Catarse, só que no Catarse os temas também são outros. Você tem o React contra Liberal, 35 por mês, e você tem o Escolha o Tema Político número 1, 50 por mês. Qualquer tema político, não é React, é uma espécie de aula sobre o assunto, qualquer assunto, todo mês. Eu peço que leve em consideração e baseiem-se, para se ter uma ideia, em temáticas políticas que o canal aborda em geral. Dá uma olhada e tu vai ter uma base por onde ir. O Escolha o Tema Político 2 é 20 minutos, geralmente excede. Conforme vai crescendo, as recompensas estacionarão nas suas metas de tempo. E aí tem outros. Vamos lá. Parece que eu estou fazendo um debate. As regras, parece que eu estou citando as regras de um debate, mas são as recompensas. Porque tem sempre pessoas novas entrando e nem todos assistem todos os vídeos. Então o que parece repetitivo para uns é novo para outros. Então, vamos lá. E teve ferrovia. E teve. É o seguinte, você é o seguinte, eu vou te mandar, se você prometer para mim falar aqui, eu vou te mandar os números. Deixa eu te contar uma coisa. Foi no governo do PT que nós fizemos a ferrovia que saiu do Maranhão, do Porto de Itaqui, que tinha feito só 200 quilômetros pelo presidente Sarney e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e trouxemos elas até Cruzeiro do Oeste, aqui em São Paulo. Foram quase 2.000 e poucos quilômetros de ferrovia. Segundo, nós fizemos a leste-oeste na Bahia, começamos a fazer a ferrovia. Você sendo eleito presidente, você vai fazer mais ferrovia? Precisa fazer mais ferrovia, sabe por quê? Vai privatizar essas ferrovias? Sabe por quê? Veja, depende. O governo não tem dinheiro para Depende, você só pode privatizar se tiver alguém que queira comprar. O governo, uma ferrovia, não é uma coisa estratégica que tem na mão do Estado. Isso, todo viu que o Lula ele entende, depende. E se eu quiser transportar mísseis? Vamos supor que tem uma ferrovia que pertence a uma corporação privada. Os acionistas dessa corporação têm ações em Nova York. E essa corporação, por definição, já tem um setor de inteligência mercadológico, com a espionagem corporativa. Às vezes melhor que as inteligências do Estado, e há uma simbiose entre essas. Nunca levo o Estado brasileiro como exemplo, tá? Porque aqui as coisas funcionam à maneira colonial. Aí o cara vai transportar uns mísseis, os outros vão saber. Então depende também, né? Daria para ter alguma ferrovia estratégica, mas em geral, tu vê que o Lula
tem uma flexibilidade com relação a coisas estatais e coisas privadas. Sim. Mas muitas vezes, se o Estado não for indutor daquele investimento, ele não acontece. Então, o que o Estado tem que estar preparado? Muitas vezes, não sempre. A economia americana toda é baseada nisso. Para ter dinheiro para emprestar a quem queira fazer. Eu vou te contar uma história. A Transnordestina. A Transnordestina, ela é privada. O governo brasileiro colocou 5 bilhões de financiamento para a gente fazer uma ligação Porto de Pecém ao Porto de Suape, Pernambuco, passando por Eliseu Martins, no Piauí, para que a gente pudesse carregar o produto de um porto para outro. Até hoje ela não ficou terminada. Agora, mas tem outra coisa aqui que os bolsonaristas não respondem. Eles não pensam em nada, né? O governo continua arrecadando o mesmo número de impostos que sempre arrecadou na época do PT. Mas ele faz muito menos coisas que o PT, a pretexto de que essa ideologia é ideologia de comunismo, de Estado. Tá aí, onde é que vai parar esse dinheiro do imposto? Isso aí não é corrupção? Esse dinheiro vira em nada, taxação sem representação é tirania. Esse é o slogan da Revolução Americana. Nossa, no Brasil essa frase explodiu já. Nada. Porque tem briga entre os setores privados também. Não pensa que é só o setor público que tem briga. Mas nós vamos apostar em ferrovia por quê? Porque nós temos que fortalecer o sistema intermodal de transporte no Brasil. Sim. Você tem uma costa marítima de 8 mil quilômetros, você precisa ter mais navio para carregar a carga de um país para outro, você precisa de trem. O ideal é que um caminhão faça um transporte de no máximo 300, 400 quilômetros, o restante tem que ser de trem. Muito e bem. Nós vamos fazer. Lula, qual o maior erro que o PT cometeu nesses 14 anos? Eu acho que o maior erro que nós fizemos foi não fazer tudo que a gente sonhava em fazer. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Você pode olhar uma coisa e ter o seguinte: ninguém fez a política de investimento em obra de infraestrutura como eu fiz. Ninguém. Nenhum presidente da República. Ninguém fez a política de inclusão social que eu fiz nesse país. Olha, nós geramos 22 milhões de empregos. Nós aumentamos o salário mínimo, nós pagamos a dívida interna, nós reduzimos a inflação de 12,5% para 4,5%, que era o centro da meta. E no meu tempo de presidente da República, E é fácil fazer isso, hein? Quer dizer, o Lula ele não fez nada difícil, a ação disso não é difícil. Difícil é lidar com os inimigos, é isso que eu estou dizendo. Não é difícil também. Tem que lidar com eles. Não adianta tu ter esse pensamento de que tu não está na guerra. É que o homem busca a homeostase, ele busca a paz, a harmonia. Então ele busca uma acomodação, a termos vulgares. Então se tu for passar na frente de uma casa de uma pessoa miserável, a pessoa começou a se adaptar à sua miséria. Depois ela não sai mais. Mas que alternativa o miserável tinha? A alternativa é não aceitar a miséria. Porque por mais que tu vai continuar na miséria, às vezes por um tempo, sem aceitá-la. A diferença de aceitar ou não é que uma hora tu sai dela. As chances de sair da miséria quando não se aceita ela é maior do que quando se aceita a miséria. Porque aí tu começa a adoecer a cabeça. Tu começa a achar que aquilo é normal, tu começa a achar que... E a sociedade inteira brasileira é assim, em escalas diferentes. É normal pagar 80 mil num Fiat Mobi. Não, não é. Tem toda uma mídia de propaganda que se pratica, é normal pagar 80 mil nesses carros horríveis. Que é normal pagar 7 pila num pacote de bolacha. As prioridades das pessoas. A pessoa... Eu não sou moralista, mas aqui havemos de convir que qualquer vídeo postado nesse canal aqui, e eu não estou julgando a tua necessidade de se divertir e se distrair, cada um faz o que quer quando quer. Qualquer discussão posta nesse canal aqui vale mais que qualquer conversa fiada que tu tem em algum bar. Mas tu gasta num bar para ter a companhia, não sei que saia para transar ou pela própria companhia das pessoas, mesmo que seja ignorante. Se tu gosta da pessoa, mesmo ela sendo ignorante. 20, tu gasta, me dá 1 litro de cerveja, 20 pila. Mas a colaboração das pessoas com relação a um canal como esse que ensina, porque as pessoas elas querem uma apresentação formal. No Brasil tudo é assim, tu não consegue ser. No campo político também. Tu dizer, eu sou este cara, eu faço, sou idiota aí. Fica parecendo um idiota.
Ele não ganha de lado nenhum. Tu não ganha sendo natural e tu não ganha sendo formal. Porque se eu chegar assim, meu nome, aí fica aquela coisa. Meu nome é tal, esse é meu número, 1235, vou arrumar as estradas, vou corrigir as não sei quem. Se o cara não faz isso, o cara faz que nem faz aqui no canal. O pessoal também não dá dinheiro. Então é um problema de... O pessoal tem que rever suas prioridades. Tem que adequar-se, ou pelo menos assim, fazer uma avaliação ou desafiar as coisas. Quem no campo da discussão política está propondo, está me dizendo alguma coisa concreta? Como eu testo a concretude das coisas que estão me sendo ditas? Não tenho tempo para testar as coisas. Tem tempo para pensar, sim. A não ser que eu esteja passando fome, ou doente, ou não queira. O que são razões justificáveis. Tu não é obrigado a gostar das... Mas se tu a minha crítica é aqueles que se propõem. Não falsamente se propõem a algo. Não venha me dizer que você é um nacionalista e quando eu te digo as razões, as formas de como tu somente pode ser um nacionalista dentro desta forma, você não a quer. Então vai a merda. Tá entendendo? Porque a pessoa se propõe uma coisa e vem declarar para ti a proposta dela. Diz, não, mas isso aqui não vai dar certo. Então, porque aí tudo que for fingido eu mato aqui nesse canal. Comentário fingido, coisas assim. Eu vejo os comentários dos caras, parece que só querem lacrar. Eu não vou dar bola pro teu comentário, meu. Não vou dar bola pro teu comentário. O cara empilha um monte de palavras, diz um monte de coisa. Eu digo, o que tu tá falando aí, cara? Porque os sionistas, não sei... Quando eu falo, eu explico. Não falo, eu não atiro coisa assim. É só também olhar para trás. Eu não posso em todo vídeo repetir todas as coisas. Tem que assistir os vídeos para ter um senso de progressão. Senão tu não vai entender. Porque esse canal não é tão particularmente jornalístico, tanto quanto segue uma linha cronológica. Um contexto de ensino cronológico. Se eu estou falando de álgebra é porque eu já falei da tabuada. Tu perdeu. Eu não posso ficar correndo atrás de ti. As prioridades das pessoas é 20 pila um litro de cerveja. Bom, deixa eu tomar um litro. Se o que tu tá dizendo pra mim que se importa com política. Bom, eu não tomo um litro de cerveja e me dá 20 pila. Assine, porque assinar é uma forma de que isso se torne um canal mais regular, mais organizado. Qual é a ligação disso com o Lula? A ligação disso com o Lula é que tudo que o Lula fala aqui são coisas concretas. E é fácil. Tu vê que quando é só uma propaganda. Tirou o Lula da coisa. Teve que ter um mínimo apoio dessa classe média retardada, que tem dinheiro para comprar Honda SRV, mas não dá 5 pila para um cara passando fome na beira da calçada. É a mesma mentalidade de sair na noite, tomar 20 pila de cerveja e não assinar o canal. Não, tua prioridade está em outro lugar. Mas esse mesmo idiota do Honda SRV pega uma cerveja e fala porque o problema do Brasil é... Cala essa boca, cara. Cala essa boca. Se tu vai me vir com essas teus slogans políticos de classe média, cala essa boca. Aí é uma sociedade que se baseia em status e aparência? Ah, mas tu não tem um Honda SRV. Tá aí, o que isso tem a ver com o fato de estar certo ou errado sobre o que... Aí tu já tem que assim, ou tu mata esse cara, ou tu ignora esse idiota. Então, o Lula só fala coisa concreta aqui. Minhas críticas ao PT é sobre a sua doçura, sobre os seus alinhamentos multipolares. Minhas críticas ao PT não é sobre a efetividade do seu nacionalismo. São em relação a essas coisas identitárias. Isso tudo é fácil de resolver. Ah? Fácil. Essa eleição vai testar, vai julgar aonde estão as pessoas. Aonde as pessoas estão quanto seres. Porque não adianta, tu pode ser o melhor governante do mundo. Se o teu povo é uma bosta, bom, daí tu fica aquela coisa, eu tenho que impor ideais para o povo. Mas não dá para impor ideais para o povo, porque se o povo não quer, vão se fuder, ué. Não adianta. Aí tem que fazer o que Mao Tse Tung. O ideal do Mao Tse Tung não prestar. Bom, isso é outra história. Mas as pessoas são horríveis, são ruins de lidar.
Gente, as pessoas são acomodadas. Eu entendo a acomodação das pessoas. Eu entendo. É normal que a pessoa busque se acomodar. Então, as pessoas também buscam acomodar. Aí é um erro fatal, acomodar seus pensamentos, acomodar seus hábitos. Mas tu não pode acomodar seus hábitos na guerra, nem você pode acomodar seus pensamentos na guerra. Daí, aqui nós temos que convencer as pessoas que elas estão em guerra. Aí tu traça a relação das dificuldades da vida da pessoa com relação às coisas que ocorrem para explicar que há uma guerra. As pessoas resistem a isso. Se elas resistem a afligir seu conforto, vamos dizer, um somatório de pessoas. Esse é o problema. Tu ter isso na tua vida privada é uma coisa, mas essa acomodação interferir na vida pública de todos, que é um conjunto de pessoas busca uma acomodação fraudulenta, porque o homem busca uma acomodação naturalmente, em geral o homem, o ser, e uma paz, né? Por isso Jesus ressoa tão bem, porque ele fala, eu sou a paz, eu quero paz. Uma pessoa morre, só descansa em paz, porque isso aqui é um inferno. Pelo menos, quem sabe, nesse outro lugar que tu foi aí, não sei onde é que tu tem alguma paz, que aqui nós não tivemos. Esse é o pretexto dessa frase, né? Descansa em paz. Então, já diz muito essa frase, né? Descansa em paz. Porque aqui é uma merda, quem sabe tu vai ter alguma outra paz no além. Então, as pessoas buscam essa acomodação, só que o conjunto dessa acomodação se torna irresponsável quando a tua acomodação e o somatório de várias pessoas acomodadas é um fingimento covarde que atrapalha o progresso de pessoas virtuosas ou pessoas que querem fazer. Aí tu não tem direito de ter essa paz. Porque a tua paz é a minha guerra. A paz dessa classe média de Honda, de Hilux ou Honda SRV é a minha guerra. Porque esses caras não têm virtude nenhuma, a gente olha para a sociedade e não vê eles fazer nada de produtivo. As pessoas classe média não produz nada. Não cria nada. O Lula propõe até afazeres para essas pessoas. Quem são os vagabundos aqui? Quem de fato são os vagabundos aqui? Hã? Essa resistência ao Lula é a resistência da vagabundagem. Das pessoas que não... O que tu pode criticar as propostas de atiçamento do Lula. Mas ele é um cara te atiçando, ele é um cara te puxando para alguma responsabilidade. E tu não quer essa responsabilidade. A responsabilidade de que tu na sociedade tem que ter algum propósito. Tá? Tu pode questionar. Pode, claro, ninguém é obrigado a marchar quando alguém diz marcha, mas no contexto atual de classe média brasileira, tu só vota em Bolsonaro. Tu vê aí umas Paraty de bandeirinha do Brasil, uns Voyage quadrados com as bandeiras do Brasil. Tu vê. Não precisa só Volkswagen também. Mas a maioria dos votantes do Bolsonaro são caras de caminhoneta que reclamam do preço da gasolina. Vende essa bolsa só da caminhoneta, tu vai poder abastecer teu Gol Bola pro resto da vida. Esse é hábito de reclamar. Se tu anda com um Honda SRV, se tu anda com um Corolla Cross, eu acho que gasolina não é um problema pra ti, né? Porque uma pessoa que compra um carro desse deveria ter pensado em gasolina antes. E já faz 2, 3, 4 pila. Aí vai andar de transporte público. É transporte público, então vai a merda, rapaz. Vocês não fazem. Vocês comem mosca e arrotam o camelo, como diz Jesus. Vocês são cheios de onda, é? Esses caras que compram cerveja industrial, que não é aquela cerveja, é toda a mesma merda essa cerveja que você olha. Aqui é o Brasil, rapaz, aqui não é a Alemanha, tá? Tu não tá tomando a top da tua cerveja. O vinho de 50 e o vinho de 100 é mesmo vinho daqui, mesmo vinho de merda. O uísque que tu compra que tem 50 pila a mais no Brasil, quase tudo a mesma merda. Não sendo aquela coisa horrível do Nato Nobre, é tudo a mesma merda. Não, o Brasil é um país fechado. Só exporta pra cá porcaria. Isso é um submercado. E é porque tu aceita. E por isso que o que torna mais patético
esse pessoal do Bolsonaro. Mais patético. Porque eles não são uma classe média londrina, eles são uma classe média, um caralho, que nem o Brasil aqui, onde não tem nada, é porque são pessoas sem virtudes. Então o Lula, ele te atiça, e esses vagabundos, não significa que toda classe média seja vagabundo, mas é a classe média que apoia o Bolsonaro, na sua grande maioria, não quer sair do seu espírito de acomodação de todos os sentidos. Eles vivem essa falsa causa que o Olavo ajudou a dar para eles. Porque esses líderes de seita, esses caras gurus de autoajuda, eles açoitam idiotas com dinheiro. Tu nunca viu um guru açoitar pobre. Seitas de pobre termina tudo em suicídio. Seita de classe média termina com essa teta infinita. Lembrando que o curso do Olavo não tinha fim, te lembra? Terminou quando ele morreu. Não tinha fim. Claro que não tinha fim, porque aquilo é uma coisa que é seita. É lavagem cerebral, nunca tem fim. E o dinheiro é infinito. Enquanto existir a Pepsi Cola, vai ter propaganda da Pepsi Cola. Então, esse Pepsi, né? O cara vai Pepsi Cola, porque que nasceu em 1930? Pepsi. Então o Lula está te chamando a ter responsabilidade. E então o antipetismo em parte, por parte, isso é uma análise psicológica, antropológica do lugar. O antipetismo em parte no Brasil é um movimento de resistência de uma classe média vagabunda. Concursados judiciários, policiais vagabundos, não fazem nada. Porque tudo que a mentalidade do concurso público é a seguinte, ó, eu faço esse concurso, eu nunca mais preciso fazer mais nada na minha vida. A mentalidade para virar sargento de ESA, nunca tu ouviu esse papo assim, ó. Mas por que tu não faz um concurso para sargento, entrar lá, nunca mais faz mais nada? Essa é a mentalidade dos caras. O Lula açoita essa classe mentirosa que fala de capitalismo, eles são os parasitas do Estado. Ele imputa responsabilidade. Quando eu falo de guerra, eu falo disso. A guerra não. Tá? A guerra mata toda a futilidade, a guerra mata toda... A guerra faz com que a realidade seja jogada na tua cara. Porque tu tende a buscar a calma. Aí tu diz, mas tu quer esse julgamento, tu quer impor esse julgamento para os outros? Eu não quero impor nada. As coisas se afunilam desta forma. Você já está em guerra. Entenda esta realidade para transcendê-la. Porque se tu ficar nessa negação, tu vai morrer. É simples assim, vai morrer. Então, vamos para a guerra. E aqui o Lula está te chamando para responsabilidade de ser um cidadão. O Lula é o único candidato com cidadania. Que tem um histórico concreto. O resto tudo papo furado. O Ciro nunca foi governador do Ceará. Com todo respeito ao Ceará. Por favor, né? O Lula fez coisas. As categorias de trabalhadores organizadas recebiam aumento acima da inflação. Hoje, nem 10% recebe. Você pretende mudar a política da Petrobras? O que vai mudar para tentar... Apesar que já baixou bastante, né, o preço do combustível. Abaixou o petróleo, abaixou o combustível. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. A gasolina está mais barata no Brasil do que na Inglaterra. Permita-me. Não, ele repete essa propaganda. Já explicamos isso aí, assiste no canal. A gasolina mais barata. O cara ganha 9 mil reais em libra, né, convertida. Tu ganha 1.500. O que é uma libra? 2 libras sobre 9 mil reais. Por favor. E essa história que o custo de vida é mais caro lá fora, não é nada. O custo de vida... McDonald's é comida de pobre nos Estados Unidos. Tu come McDonald's todo dia? Não que seja grande coisa, McDonald's, tô dizendo que... Isso é assim há mais de 30 anos. Só rico come essas porcarias desses lanches, essas franquias. Vai no mercado. Olha as bolachinhas americanas. Olha quanto é que custa uma porcaria de bolacha Oreos. Vai lá. Tá pagando por marca. Permita-me falar uma coisa para você. O que a gente não pode é viver com base em mentiras. É. Quando nós descobrimos o pré-sal, a gente achava que o Brasil tinha que ser o exportador de derivado de petróleo, não exportador de óleo cru.
Por isso é que a gente queria fazer a refinaria no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, fizemos a de querosene no Maranhão, ou seja, e fizemos o polo petroquímico em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que ficou parado com 85% da obra acabada. Era 14 indústrias químicas lá dentro, simplesmente parou, porque o Brasil queria exportar derivado. Por isso que a gente criou que 75% do royalties do petróleo e do pré-sal era para investir em educação, ciência e tecnologia e saúde. Por que não foi feito? Não foi feito, meu caro, porque deram um golpe na Dilma e porque desmancharam tudo. Muito bem.